Lilith começa pelo método mais fácil de se aprender magia, que consiste em extrair o poder de objetos que contenham o poder da magia, como ferramentas mágicas ou cajados. Tai-san rapidamente saca seus 2 cajados do inventário, que o vem ajudando em momentos cruciais há um bom tempo. Ele os põe em cima da mesa e utiliza a habilidade de absorção de magia, adquirindo no processo a habilidade de bola de fogo iniciante e a habilidade de ataque mental iniciante. Tai-san, todo empolgado, já vai logo ativando sua bola de fogo, surpreso com a aparição do feitiço, e Lilith o elogia ao dizer que ele está indo muito bem até agora. Ela comenta que há mais jeitos de aprender magia. O segundo método é arranjar alguém que tenha o feitiço para te ensinar, e o terceiro seria fazendo oferendas a algum deus para aprender a magia. A última opção é meio inviável para Tai-san, pois ele não possui um contrato com um deus. No entanto, Lilith pensa em um meio para isso, e ela diz que ela mesma pode fazer os tributos para aprender o feitiço. Logo em seguida, ela pode enviar a Tai-san, e durante a descida, ele pode entregar os materiais para o tributo. Tai-san aceita a proposta sem pensar 2 vezes. Lilith fica muito feliz com a resposta de Tai-san, pois com isso, ela pode aprender novos feitiços. Mas interrompendo o momento de felicidade da nossa waifu, Tai-san pergunta se pode aprender os feitiços que ela sabe no momento, se referindo ao feitiço de invisibilidade que ela usou anteriormente. Lilith diz um pouco relutante que até tem uma forma, mas vai custar um preço, e Tai-san pergunta a que ela se refere. Lilith diz que os outros feitiços não caíram do céu e sim foram recebidos, então ela não pode ensiná-los por capricho. Além disso, terá que fazer um tributo ao deus da magia para conseguir receber permissão dele. Tai-san percebe o que ela quer dizer e fala que entendeu. Se ele quiser aprender feitiços que ela ainda não sabe, precisará de um tributo para aprender o novo feitiço e outro tributo para conseguir a permissão para ensinar. Ele pergunta o que pode ser oferecido como tributo, e Lilith diz que armas ou equipamentos podem ser usados, mas é necessário que seja algo especial ou raro. Tai-san abre seu inventário, tirando uma grande quantidade de itens dropados dos monstros, e pergunta se esses servem. Infelizmente, Lilith dá uma má notícia ao dizer que esses itens não pagarão nenhum feitiço. Tai-san questiona o motivo, pois são muitos itens. Lilith diz que isso é magia, e não adianta só ter uma pilha de coisas. Precisa ser algo valioso de verdade. Tai-san então aponta para seu item, o colar do Lorde, e pergunta se isso serviria. Lilith olha para o item e percebe que é um item de Lorde, e pergunta como conseguiu uma coisa dessas. Antes de receber qualquer resposta, ela diz que esse item consegue render um feitiço iniciante, o que desanima Tai-san com a ideia. Tai-san mostra a espada de Laquiratas, o que faz Lilith ter uma reação estranha em relação a ele. Ela diz que provavelmente seja aceita, mas tem um porém. O deus da magia pode dar um feitiço horrível, que mais vale a pena jogar fora. Tai-san ouvindo isso diz que talvez Laquiratas até goste disso, e Lilith conversa de fundo com o fantasminha dizendo que é sua primeira vez vendo alguém falar de um deus dessa forma, e o fantasminha diz que é só o jeito dele. Como último recurso, Tai-san puxa um item que ele conseguiu há algum tempo, o cajado de madeira desgastado. Lilith se ilumina e diz que com isso definitivamente será possível, mas mal dá para conseguir um feitiço simples com isso. Tai-san se surpreende que esse cajado esteja no mesmo nível do colar do Lorde. Lilith explica que não é bem como Tai-san pensa. Tem mais a ver com o conceito do tributo para fazer diferença, pois os deuses preferem itens relacionados a eles. Tai-san, entendendo tudo, diz para começar logo com isso então. Lilith diz que tudo bem e pergunta que feitiço Tai-san vai escolher. Ela ressalta que invisibilidade é um feitiço avançado, portanto não é possível aprender agora. Mas o resto está livre para aprender. Ela lembra que Tai-san já possui a bola de fogo, então as opções restantes são flecha de gelo, que é parecida com a bola de fogo, o feitiço de busca, que é capaz de ver os monstros no andar, a cortina de cobertura, que ajuda a se camuflar no ambiente, e, por último, ela apresenta a produção de provisões, que cria água e mingau, mas infelizmente não tem sabor. Decididamente, Tai-san escolhe a produção de provisões, surpreendendo Lilith, que achava que Tai-san escolheria a flecha de gelo. Tai-san responde que não é como se houvesse um tempo limite,
então ele pode voltar depois para aprender novos feitiços. O fantasminha logo concorda e diz que isso com certeza será melhor que carne de goblin. Lilith diz que entendeu a escolha e pede por um momento. Ela entoa um encantamento, e uma luz verde aparece atrás dela e começa a crescer, até que tome a forma de um olho azul e brilhante como o céu noturno. A divindade da magia parece estar contente, e Tai-san recebe a notificação de que ele sente um olhar imenso. Tai-san diz que o deus parece de algum modo estar feliz. Após isso, vemos que o cajado desgastado começa a desaparecer e ir em direção ao grande olho brilhante. Após consumir o tributo, ele some em um piscar de olhos, e a pequena Lilith termina o encantamento. Após isso, Tai-san recebe a produção de provisões. Custa 5 de mana e gera água potável e um mingau sem sabor. Lilith percebe que isso foi bem tranquilo, pois ela esperava que seria mais difícil convencer o deus da magia. Pois deuses tendem a ser bem teimosos com aqueles que eles não escolhem. Ela comenta que o fantasminha teve dificuldade para aprender magia no passado. O fantasminha diz que Tai-san é um pouco diferente dele, pois dá para contar nos dedos de uma mão o número de deuses que odeiam Tai-san. Lilith pergunta então se tem mais algum feitiço que ele quer aprender, mas infelizmente Tai-san está com o bolso vazio no momento, então ele vai voltar depois. Lilith diz tudo bem e que irá seguir ele lentamente. Pede que, caso ele ache algo bom, não se esqueça de trazer para ela, o que Tai-san confirma e se despede rapidamente. Tai-san sai para o lado de fora, e no pântano, ele conjura um feitiço de bola de fogo com um simples gesto de mão, dizendo que isso se tornou muito mais fácil dessa maneira, e arremessa a bola de fogo no chão. O fantasminha diz que agora é só seguir em frente, sem complicações, e continuar a descer os andares, e caso ache itens bons, é só entregar para Lilith e aprender mais feitiços. O fantasminha percebe que enquanto ele falava, Tai-san estava vidrado na tela do sistema, e percebe que o valor máximo do escudo subiu bastante. No entanto, ele fala para Tai-san deixar esse negócio de lado e se apressar para irem. Mas o fantasminha percebe que, ao seu lado, Tai-san está prestes a fazer algo que ele talvez não estivesse esperando. Em choque, ele pergunta o que Tai-san está aprontando dessa vez enquanto tira suas roupas. Tai-san diz que isso é para ganhar uma habilidade, mas parece que isso custou um pouco caro para o pobre fantasminha que viu tais cenas fortes. Desolado no chão, o fantasminha questiona sobre outra habilidade e pergunta se era mesmo necessário tirar toda a roupa. Tai-san responde que tudo isso tem um motivo e manda ele prestar bastante atenção agora. Pouco depois de falar, um homem-lagarto que parecia procurar por algo surge do meio das árvores. Ele observa Tai-san e vê que ele não tem um único item de defesa, o que aos seus olhos o torna uma presa fácil. Querendo garantir seu jantar, o lagartão pula na direção do nosso protagonista indefeso, mas seus planos são frustrados por Tai-san, que desvia habilmente do ataque, movendo-se para o lado instantes antes de acertá-lo em cheio. Isso ainda causa 20 de dano, e seu escudo tem uma pequena redução na durabilidade. Como consequência de desviar o ataque, o lagarto cai de cara no chão. O fantasminha percebe que Tai-san levou um ataque que deveria dar 50 de dano e deslizou para o lado, fazendo o dano ser apenas 20. Mas ele ainda está curioso sobre o que vai acontecer ao fazer isso. O sistema aparece para falar que o dano sofrido foi menos da metade, e com isso, ele obteve a habilidade de ativação contínua robusto. Devido à vida de Tai-san não ter diminuído com o primeiro ataque, a habilidade de anulação completa do primeiro ataque foi obtida. Após receber isso, Tai-san diz que mesmo se for atacado sem estar com equipamento de defesa, ele não perde vida. O lagarto, furioso com a audácia de Tai-san em não querer ser seu jantar, parte para atacar mais uma vez, e seu ataque acerta Tai-san. Só que é como se ele entrasse em um espaço diferente, por uma rachadura no espaço que apareceu para protegê-lo. Tai-san diz que esse é um meio bem maluco para desbloquear essa habilidade. Ele para de brincar com a lagartixa gigante e a pega pelo pescoço. Logo em seguida, a joga com força em uma das árvores, fazendo o lagartão se tornar XP. Tai-san diz que está muito grato a Laquiratas pela habilidade do escudo de proteção e pergunta se o fantasminha gostou. Ele é forçado a admitir que essa habilidade é insana. A nova habilidade de nosso protagonista já foi vista anteriormente, lá no início da história,
onde ele a usou diversas vezes para compensar seus baixos status. Essa habilidade, anulação completa do primeiro ataque, como o nome sugere, não importa qual seja o ataque do oponente, ele será completamente anulado. Não é como se fosse um simples bloqueio ou algo do tipo, é como se o ataque nem tivesse sido feito. E não importa quem seja o oponente, não há como reagir a essa habilidade. O fantasminha fala que então é bom que Tai-san tenha o escudo. Caso não tivesse, não seria possível conseguir essa habilidade. No entanto, Tai-san diz que não é 100% impossível, mas seria muito mais difícil. Tai-san lembra que em sua vida passada, passou por maus bocados, e depois de centenas de testes e milhares de tentativas, conseguiu com muito esforço. Logo, saca sua faca de dano auto-infligido, recuperando seu escudo antes gasto. Tai-san fala para o fantasminha que, graças ao escudo não ser considerado parte de sua vida, ele também pode obter outra habilidade, robusto. Ao ser ativado, o próximo ataque do seu oponente tem o dano cortado pela metade. O fantasminha então diz que entendeu o motivo de querer a habilidade e pergunta se agora Tai-san irá descer para o próximo andar. No entanto, ele diz que ainda não, pois essa habilidade serve apenas para o primeiro ataque, e o fantasminha, em choque, pergunta se ele está de brincadeira e questiona se também existe uma anulação do segundo ataque. O fantasma então diz que não há como bloquear dois ataques, pois seu escudo é de 35 e cada ataque causa 20 de dano, não sendo possível bloquear dois golpes. Caso tente tomar os dois ataques, o escudo irá se quebrar e Tai-san tomará o dano diretamente. Mas Tai-san diz que está tudo bem, pois ele tem isso aqui, e saca de seu inventário os potinhos com pó de bênção comprados com o mercador. No entanto, o fantasminha está em dúvida, pois ele achou que esse negócio só servia para deixar as coisas brilhando. Ao jogar o pó sobre seu corpo, Tai-san entra apressadamente para dentro da próxima sala de monstros, sem tomar muito cuidado, e já alerta um lagartão que estava na beira da porta. O fantasminha ainda está em dúvida que essa poeira brilhante seja o suficiente para aguentar os ataques. O lagarto ataca Tai-san, mas sua habilidade de anulação do primeiro ataque é ativada, e o fantasminha fala que esse golpe não contou para conseguir a habilidade, o que significa que Tai-san terá que tomar mais dois ataques sem perder pontos de vida. Furioso que seu primeiro ataque não deu certo, o lagarto parte para outro ataque e causa um dano ainda menor que o esperado, apenas 17 de dano, restando um total de 18 pontos de escudo. O fantasminha fica completamente incrédulo com a visão à sua frente. Tai-san explica que em um ataque existem muitas checagens envolvidas, precisão, evasão, defesa e, por fim, mas não menos importante, a sorte. Furioso que seus primeiros ataques não causaram nenhum dano, o lagarto vem todo furioso e decidido a matar sua presa. No entanto, Tai-san permanece calmo e continua sua explicação. De acordo com o sistema, o dano tomado tem uma variação aleatória de 10%. Por exemplo, um ataque de 30 de dano pode variar entre 33 e 27, mas isso é completamente ao acaso. Enquanto explica, ele toma o segundo ataque que zera seus pontos de escudo, e ele explica que o pó de bênção concede controle preciso sobre a probabilidade, e se usar 3 deles, tem certeza de que o dano recebido será o mínimo. O sistema anuncia que a vida de Tai-san não diminui com o segundo ataque, e graças a isso, a habilidade de bloqueio completo do segundo ataque foi obtida. Não querendo apanhar de graça do lagartão, ele some em um piscar de olhos e reaparece no ar, acertando um ataque direto na cabeça do lagarto e, consequentemente, o jogando para longe, a ponto de ele sumir no ar no estilo da equipe Rocket decolando mais uma vez. Tai-san percebe que não se controlou em seu chute dessa vez, e o fantasminha suspira enquanto diz que isso foi um exagero. Diz que Tai-san realmente faz de tudo para obter uma habilidade. Na cena seguinte, podemos ver um coração pulsante que é, em seguida, atravessado por 2 lâminas. Podemos ver que o ataque foi feito em um lagarto que acabou de virar XP para Tai-san. Como recompensa por atacar os pontos vitais do oponente, o sistema informa que a habilidade Golpe Vital foi obtida. Tai-san fica feliz ao conseguir a habilidade, pois para obtê-la é necessário fazer muito farm. Com o tempo corrido por causa dos testes, ele não teve muita oportunidade para isso. O fantasminha comenta que essa é uma habilidade muito essencial para prosseguir nos andares mais baixos do labirinto, e, caso a proficiência aumente,
o dano causado pode ser 3 vezes maior. Tai-san diz que agora o andar está quase no finalzinho, faltando apenas o boss. No entanto, ele diz que vai fazer uma coisa antes e ativa seu novo feitiço de produção de provisões. Ao experimentar o mingau, Tai-san diz que é o mesmo que comer mingau de aveia sem açúcar e definitivamente não tem gosto algum. Enquanto bebe sua água, ele percebe que, caso use o feitiço de confusão aleatório, ele se acumula. O fantasminha diz que ele se acumula sim, mas não do jeito que Tai-san está pensando. Quando um efeito acaba, o outro se inicia, fazendo Tai-san perceber que eles são ativos em sequência. Tai-san se lembra que antes de sair, ele havia perguntado a Lilith se aqui no labirinto os feitiços são consideradas habilidades, e Lilith diz que, apesar de não estar totalmente certa, também não está errada, uma resposta que de certa forma agradou Tai-san. Isso nos traz ao momento atual, onde Tai-san está fazendo experimentos com sua magia, tentando moldar sua forma para parecer outra coisa. Infelizmente, suas tentativas são frustradas, e a magia se dispersa antes mesmo de tomar forma. Ele diz que estava tentando fazer um formato afiado, mas não deu certo. O fantasminha diz que o que Tai-san tentou agora foi magia de alto nível e, se desse para controlar a magia dessa forma, não seria necessário ter rank para os feitiços. Não estando convencido, Tai-san pensa em outro método e conjura 3 bolas de fogo simultaneamente, as jogando no chão. Forma o que parece ser uma parede de fogo, mas que se dispersa rapidamente após a formação. Tai-san percebe que, mesmo que ele faça uma forma parecida, não quer dizer que ele vai aprender um feitiço novo. O fantasminha sonolento com as tentativas de Tai-san pergunta se ele já está cansado, mas Tai-san responde que ainda não. Ele percebe uma coisa com as bolas de fogo, pois elas não se combinam. Antes que uma ordem seja dada, elas permanecem paradas no lugar. Mas é aí que ele decide testar uma coisa que veio à sua cabeça, e ele joga uma das bolas de fogo para longe. Ao arremessar a bola de fogo, ele percebe que o poder dela em voo é maior em comparação quando está parada. Vendo essas diferenças, ele se pergunta se isso talvez funcione, o que deixa o fantasminha curioso com suas palavras. Tai-san mais uma vez usa o poder do suco para se fortalecer, e em seguida, conjura uma bola de fogo que ele arremessa. Em vez de ficar parado, ele corre para acompanhar a bola de fogo em sua trajetória. Ao ultrapassá-la com sua alta velocidade, ele para em sua frente enquanto segura outra bola de fogo com as mãos. A primeira bola de fogo lançada se junta com a segunda e forma uma grande bola de fogo, um feito que confunde totalmente o fantasminha que está surpreso que as bolas de fogo tenham a capacidade de se combinar. Tai-san percebeu que sua suposição feita com Lilith estava correta, e ele continua a acompanhar a bola de fogo, utilizando da mesma estratégia várias vezes. Até que a bola de fogo toma proporções gigantes e se assemelha mais a um meteoro do que uma bola de fogo. Após fazer esse mesmo movimento diversas vezes ao longo do caminho, vemos que a bola de fogo que antes era do tamanho de um punho atinge uma parede de concreto como se fosse um meteoro e a destrói quase que completamente, o que choca completamente o fantasminha. Tai-san, feliz da vida, então diz que finalmente deu certo. O vídeo chegou ao fim pessoal, se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.